Antes de tudo, respire fundo. Esqueça por um momento tudo o que te preocupa. Deixe o coração em silêncio. Hoje, não estamos aqui apenas para pedir, mas para entender. Entender a graça de um Deus que nos ama, apesar de tudo. A Bíblia nos convida a meditar antes de orar, a ouvir antes de falar. E em 1 Timóteo 1,15 está escrito: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse versículo é profundo, mas o que mais nos impacta não é só o que ele diz, mas quem o diz, o apóstolo Paulo. Sim, o mesmo Paulo que foi transformado de perseguidor a pregador. Ele, que antes se chamava Saulo, foi responsável pela prisão e morte de cristãos, e mesmo assim, Deus o alcançou. O mesmo Paulo que escreveu cartas que até hoje alimentam nossa fé, que viajou por cidades e nações, levando o evangelho com ousadia. Ele curou enfermos, expulsou demônios e viu milagres. Atos 19, 11 e 12 conta que Deus fazia maravilhas tão grandes por meio dele, que até panos tocados por sua pele curavam e libertavam. Um homem assim, e ainda assim, ele se chama o principal dos pecadores. Sabe por quê? Porque ele conhecia o abismo de onde Deus o tirou e nunca esqueceu disso. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: obrigado, Jesus, por nunca desistir de mim. Quando olhamos para Paulo, vemos mais que um homem religioso. Vemos um exemplo de que Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma os dispostos. Paulo não foi chamado porque era bom, ele foi chamado porque Deus é bom. E isso muda tudo. Paulo não se apoiava no passado, mas também não o ignorava. Ele se lembrava do que havia feito, não para se condenar, mas para exaltar a graça que o alcançou. A verdade é que, por mais limpa que pareça a nossa aparência, todos temos um passado que precisa ser curado. Ele não foi apenas perdoado, ele foi renovado por dentro. E essa é a mesma promessa para mim e para você. Mesmo após sua conversão, Paulo passou por perseguições. Foi espancado, preso, humilhado. E ainda assim sua fé não vacilou. Lembra daquele episódio com Silas, onde mesmo machucado ele cantava louvores na prisão? Eles não murmuraram, eles adoraram. E então algo sobrenatural aconteceu. A terra tremeu, as portas se abriram, as correntes se soltaram. A fé que adora mesmo no sofrimento tem poder para mover o céu e abalar a terra. Talvez hoje você se sinta preso por dentro. Talvez a culpa, a ansiedade ou um erro do passado te acorrentem. Mas assim como Paulo e Silas, você também pode ver essas correntes caírem. Basta levantar sua voz. Basta confiar novamente. Se você crê que Deus ainda liberta, escreva: as correntes estão caindo na minha vida. Às vezes, achamos que pessoas usadas por Deus não sofrem mais com tentações, dúvidas ou quedas. Mas Paulo nos prova o contrário. Ele era um homem cheio do Espírito, sim, mas também um homem honesto sobre suas lutas internas. Em Romanos 7, 15 e 20, Paulo abre o coração de um jeito que poucos têm coragem. Ele diz: não entendo o que faço, pois o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Quem nunca viveu essa tensão? Saber o que é certo, desejar fazer o bem, mas acabar repetindo os mesmos erros? Parece contraditório, mas é real. É o conflito entre a carne e o espírito. É a batalha diária que enfrentamos dentro de nós. E Paulo, mesmo tão cheio de autoridade espiritual, não escondia essa guerra. Isso nos mostra que até os mais fortes na fé enfrentam momentos de fraqueza. Mas o que os diferencia é que eles não desistem. Eles continuam buscando, continuam se rendendo, continuam confiando na graça. Se você tem lutado com algo que ninguém vê, saiba que Deus vê. E Ele não se afasta por causa disso. Ele se aproxima. Ele está ao seu lado na batalha, não esperando que você vença sozinho, mas querendo lutar com você. Se você entende que essa luta interna não te torna fraco, mas humano, escreva: Senhor, eu preciso da tua força. Talvez hoje você se sinta esgotado. Não é o cansaço físico, é algo mais profundo.
É o desgaste de lutar todo dia com os mesmos sentimentos, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos que parecem te sabotar. Você já prometeu a Deus que ia mudar e falhou. Já disse que era a última vez e caiu de novo. Mas escute, o fato de você ainda estar lutando é prova de que seu coração ainda está vivo. Um coração morto não sente nada. Um coração endurecido não se arrepende. Mas se você sente peso, se sente tristeza pelo pecado, se deseja mudar, então Deus ainda está agindo em você. A luta não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, ela é um sinal de que o Espírito Santo ainda está te moldando. A graça de Jesus não é uma permissão para pecar, é um poder para vencer. Ele não veio para os fortes, veio para os quebrados. Ele não está esperando você se limpar para te abraçar. Ele quer te abraçar para então te limpar. E mesmo que você esteja cansado, Deus não está. Ele não se esgota. Ele não dorme. Ele não desiste de você. Ainda que você tropece, Ele está ali para te ajudar a levantar. A fé não é uma linha reta. É uma jornada de quedas e recomeços. E o mais importante não é o quanto você caiu, mas o quanto está disposto a levantar com Ele. Você não está sozinho nessa guerra. Jesus está do seu lado, não para te acusar, mas para te levantar. Não desista agora. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: eu escolho não desistir. Muitas vezes, o maior inimigo da sua fé não é o diabo, é a culpa. A vergonha de ter errado de novo. A voz que diz: Deus não vai te perdoar desta vez. E então, sem perceber, a pessoa começa a se afastar. Não ora mais, não lê a Bíblia, não vai mais à igreja. Mas sabe o que mais parte o coração de Deus? Não é o seu erro, é o seu distanciamento. Jesus não veio para afastar os pecadores, ele veio para trazê-los de volta. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele não tentava esconder o passado, nem fingir que era perfeito. Ele sabia de onde Deus o tirou e por isso falava com tanta paixão da graça. Quando ele dizia: sou o principal dos pecadores, não era para exaltar o pecado, era para exaltar o perdão. A grandeza da graça só pode ser entendida quando reconhecemos o tamanho da nossa falha. E é justamente nesse lugar, no fundo do poço, no meio do caos, na confusão da alma, que Jesus entra e diz: eu ainda te amo. Então, se hoje você está se sentindo sujo, distante, indigno, pare de correr. Volte. O Pai ainda está de braços abertos. Ele vê a sua dor. Ele conhece a sua fraqueza. E mesmo assim, Ele te chama pelo nome. Se você deseja voltar para os braços de Deus, escreva: eu volto, Senhor. Eu sou teu. Talvez você ache que Deus só quer te perdoar e pronto. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer restaurar tudo o que foi quebrado dentro de você. Ele quer transformar a sua mente, seu coração, suas escolhas, porque o perdão é apenas o começo. A transformação é o destino. Paulo entendia que o Evangelho não era uma mensagem de conserto superficial. Era uma mudança de dentro para fora. Não era só parar de pecar, era viver uma nova natureza. E isso só acontece quando o Espírito Santo tem liberdade para agir. Na oração ele dizia: Senhor, limpa não só o que eu mostro, mas o que escondo. Vai nas áreas que eu tranquei por medo, vergonha, dor. Entra onde nem eu tenho coragem de ir. Será que você já orou assim? Já deu permissão para Deus tocar nas feridas que você finge que já superou? Porque é ali, nesses cantos escuros, que a luz da graça brilha mais forte. É ali que a liberdade começa. Jesus não veio para te dar uma nova chance apenas. Ele veio para te dar uma nova vida. Ele não quer apenas apagar seu passado. Ele quer escrever um futuro totalmente diferente. A verdadeira transformação não acontece por esforço humano, mas por rendição total. Quanto mais você se entrega, mais ele trabalha. Quanto mais você se rende, mais ele cura. Não se trata de melhorar um pouco, mas de ser completamente renovado por dentro. Se você deseja mais do que perdão, deseja transformação, escreva: transforma-me, Senhor. Chega um ponto em que não queremos apenas mudar o comportamento. Queremos quebrar os ciclos.
aqueles que nos prendem como correntes invisíveis. Às vezes, essas correntes nem parecem mais tão pesadas porque nos acostumamos a carregá-las. Nos convencemos de que é só o meu jeito, ou é só uma fase, quando na verdade estamos presos a padrões que nos afastam de Deus. Mas Jesus não veio para aliviar as correntes. Ele veio para quebrá-las. Na oração dizemos: Senhor, liberta até aquilo que eu nem percebo mais. Aquilo que me mantém num cativeiro disfarçado. Aquilo que eu justifico, mas no fundo sei que está me matando por dentro. Raízes de mágoa, orgulho escondido, feridas do passado, vícios silenciosos, desejos que não entregamos. Tudo isso se transforma em cadeias que sufocam a alma. E só o Espírito Santo pode arrancá-las completamente. Só Ele pode ir fundo o bastante para quebrar não só o comportamento, mas a origem dele. Libertação verdadeira começa quando paramos de nos proteger de Deus. Quando deixamos de lado as desculpas, as máscaras, os discursos. Quando dizemos com o coração aberto: Senhor, faz o que for preciso. Se essa é sua oração hoje, escreva nos comentários: quebra toda a corrente, Senhor. A caminhada com Deus não é feita só de vontade humana. Muitas vezes, a gente tenta mudar com força própria, mas acaba cansado, frustrado e preso aos mesmos erros. Paulo já sabia disso. Ele não confiava apenas na sua força, mas no poder do Espírito Santo. Ele clamava: Espírito Santo, vem com tua força. Ensina-me a obedecer não só quando é fácil, mas mesmo quando é difícil, quando for preciso enfrentar o que me assusta, quando eu estiver sozinho, quando tudo parecer contra mim. Essa obediência não vem do medo, mas do amor. Não é uma obrigação, mas uma resposta a quem nos resgatou com tanto amor. E o Espírito Santo nos dá a coragem, a paciência e a sabedoria para seguir firmes. Por isso, quando sentir fraqueza, lembre-se, você não está sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para te ajudar a dar mais um passo, para renovar sua força, para renovar sua mente. Não desista. Deus quer te ensinar a viver em liberdade, a ter pensamentos que edificam, a olhar para a cruz e encontrar força para vencer a tentação. Se você deseja essa força hoje, escreva nos comentários: Espírito Santo, renova meu coração. Quando olhamos para a cruz, vemos a prova do amor infinito de Deus. Lá Jesus venceu o pecado, a morte e o medo. A vitória não é apenas algo que esperamos um dia alcançar. Ela já foi conquistada por Ele. Paulo nos lembra que, mesmo na luta, não estamos sozinhos nem derrotados. Em Romanos 8:1 ele declara: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, quando você se volta para Jesus, você não é mais julgado. Você é amado, perdoado e libertado. A batalha pode continuar sim, mas a certeza da vitória traz paz e força para continuar. Deus caminha contigo, segura tua mão e te sustenta. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes falhou. A graça de Deus é maior que tudo isso. Levante-se com a certeza de que Jesus está contigo, que Ele é teu escudo e tua força. Se essa palavra trouxe esperança ao seu coração, escreva: Jesus é minha vitória. Hoje você está diante de uma escolha: continuar lutando sozinho ou entregar tudo para aquele que é capaz de transformar sua vida. Paulo nos mostra que a transformação verdadeira começa quando entregamos nosso coração sem reservas, confiando não em nossas forças, mas no poder de Jesus. Ele disse: crendo no Senhor, você será salvo. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que tenha feito, a misericórdia de Deus está ao seu alcance. Quando você entrega sua vida para Jesus, Ele começa uma obra maravilhosa dentro de você. Uma obra que não depende de seu mérito, mas do amor infinito dele. Então feche os seus olhos e ore por um momento. Senhor Deus, neste novo dia, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo minhas fraquezas e minhas lutas internas. Assim como o apóstolo Paulo, eu também me vejo falho, às vezes fazendo o que não quero e lutando contra o que me prende. Mas eu sei que Tu és a fonte da minha força. Tu não me chamas para lutar sozinho, mas com o Teu Espírito ao meu lado.
Peço que o Teu Espírito Santo renove a minha mente, fortaleça o meu coração e me conduza no caminho da obediência, mesmo quando for difícil. Perdoa minhas falhas, limpa as raízes escondidas que me afastam de Ti. Que eu não me canse de buscar a Tua presença, mesmo quando tropeçar e cair. Que eu levante com fé, sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz por Jesus. Hoje eu entrego tudo em Tuas mãos. Confio que estás trabalhando em mim, transformando meu coração e minha vida. Que eu viva a liberdade que só Tu podes dar e que meu testemunho reflita a Tua graça e amor. Jesus, eu sou Teu. Guia meus passos e faz de mim um instrumento de paz e luz. Amém. O Caminho Celestial agradece por estar conosco. Se você sentiu a presença de Deus aqui, inscreva-se no nosso canal, pois todos os dias estaremos juntos aqui. Interaja da maneira que desejar com o vídeo e envie ele para mais pessoas para que elas também possam ser edificadas. Que o Senhor Deus esteja convosco e que a paz de espírito tome o seu coração. Vá em paz em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.